Oi, pessoal, vamos falar sobre um dos maiores desafios que a gente encara na prática clínica. Saber identificar aquele momento exato, aquele ponto de virada em que uma doença se torna avançada e o foco do cuidado precisa mudar. Sabe como é? Na correria do dia a dia, a gente foca tanto em tratar a doença em si que às vezes os sinais de que o paciente precisa de uma outra abordagem, uma abordagem de suporte, de cuidados paliativos, acabam passando batido. Para começar essa reflexão, existe uma ferramenta que é genial de tão simples, mas muito poderosa. É a chamada pergunta surpresa. A pergunta é bem direta, e todo profissional de saúde deveria se fazer isso diante de um paciente com uma condição grave. Olha, eu ficaria surpreso se essa pessoa viesse a falecer no próximo ano? E o poder está justamente na simplicidade da resposta. Se a gente responde não, eu não ficaria surpreso, pronto. Isso já acende um alerta enorme de fragilidade clínica, sabe? De uma maior vulnerabilidade. Esse não é como se fosse um gatilho, um sinal bem claro de que chegou a hora de ir além da intuição e começar uma avaliação mais profunda, mais estruturada. Ok, então, partindo da intuição para algo mais objetivo, a gente tem ferramentas validadas para isso. Uma das principais é o SpeakTBR. Pensa nele como um guia que nos ajuda a identificar os sinais gerais de que a saúde de um paciente está piorando, transformando a nossa percepção clínica em algo mais concreto. Então, que indicadores são esses? Bom, primeiro, aquelas internações hospitalares não programadas que começam a ficar muito frequentes. Segundo, um declínio funcional bem claro. Sabe, quando o paciente já passa mais da metade do dia na cama ou numa cadeira. Terceiro, a dependência crescente de outras pessoas para cuidados básicos do dia a dia. Quarto, uma perda de peso importante não intencional ali nos últimos meses. Quinto, sintomas que não vão embora, dor, falta de ar, que persistem mesmo com o tratamento todo otimizado. E por último, um ponto que é crucial, quando o próprio paciente ou a família pede para focar em qualidade de vida. Isso é um sinal imenso. Mas além desses sinais mais gerais, é fundamental a gente conseguir reconhecer os indicadores específicos de cada tipo de doença avançada. Porque, claro, cada condição tem a sua própria história, a sua própria trajetória. Vamos começar com o câncer. Aqui, o principal indicador de que a gente precisa virar a chave para a abordagem paliativa é Um declínio funcional muito rápido, junto com a impossibilidade de continuar com o tratamento oncológico, seja porque a doença avançou muito ou pela própria toxicidade do tratamento. Agora, pensando em demência e fragilidade, que são condições cada vez mais comuns, nesses casos, os sinais de alerta são a incapacidade de se vestir, caminhar ou se alimentar sem ajuda. E fiquem atentos também a episódios de pneumonia por aspiração que se repetem e febres frequentes. Isso indica uma disfunção grave ali na deglutição e uma grande vulnerabilidade a infecções. E nas doenças neurológicas progressivas, tipo ELA ou um Parkinson já avançado, o que a gente precisa observar? O ponto-chave é a deterioração que não para, tanto física quanto cognitiva. Problemas graves para se comunicar ou para engolir, a tal da disfagia, são sinais bem claros de que a doença atingiu um estágio avançado. Mudando para o sistema cardiovascular, aqui o grande marco é A insuficiência cardíaca classe funcional 3 ou 4. Na prática, o que é isso? É aquela falta de ar que aparece com o mínimo esforço ou até mesmo em repouso. Isso limita a vida do paciente de uma forma drástica. E no caso das doenças respiratórias crônicas? Olha, a necessidade de usar oxigênio em casa por longos períodos já é um indicador forte. Outro sinal bem importante é a dispneia, a falta de ar, que se torna persistente, mesmo quando o paciente não está numa crise aguda. Isso mostra que a reserva pulmonar dele já está no limite. Seguindo para a doença renal crônica. Aqui os critérios são bem definidos. A gente está falando de um paciente em estágio 4 ou 5 que apresenta piora clínica. Ou um cenário super importante na prática, a decisão do próprio paciente, claro, conversada com a equipe, de interromper o tratamento com diálise. E para fechar essa parte, vamos falar da doença hepática. O indicador de gravidade aqui é a cirrose já em um estágio avançado e com complicações. O que isso quer dizer? Ascite persistente, aquela que é difícil de controlar, ou episódios de encefalopatia hepática. São sinais de que o fígado está em falência funcional. Certo, mas identificar todos esses indicadores é só o primeiro passo, né? O mais importante é transformar essa identificação em ação, em um planejamento de cuidado que seja proativo e, acima de tudo, compassivo. Então, o que a gente faz com essa informação? Basicamente, são 3 ações-chave.
Primeira, reavaliar todo o plano de tratamento para focar no controle dos sintomas, no conforto. Segunda, ter aquela conversa franca para alinhar os objetivos do cuidado com o paciente e com a família. E terceira, registrar tudo e coordenar um plano de cuidados bem amarrado, já antecipando decisões importantes para quando talvez o paciente não possa mais decidir por si mesmo. E olha, não estamos sozinhos nessa. Existem recursos para apoiar essas decisões. Usem as ferramentas validadas, como o SpeakTBR, que já comentei, e a elegibilidade simplificada do Planifica SUS, que ajuda a organizar esse cuidado lá na atenção primária. Elas não só dão mais qualidade para a assistência, mas também dão mais suporte e segurança para as nossas decisões clínicas. E para a gente terminar, fica uma reflexão que é fundamental. O objetivo de identificar esses pacientes não é, de forma alguma, desistir deles. Pelo contrário, é garantir que a dignidade seja o pilar do cuidado em absolutamente todas as fases da vida. É sobre adicionar vida aos dias e não apenas dias à vida.